Pensa só, 20 de abril de 1951, uma máquina gigantesca do tamanho de um apartamento deu ao mundo um gostinho do que estava por vir. O que rolou naquele dia não foi só um marco na história, sabe? Foi, na verdade, o ponto de partida para a tecnologia que define o nosso mundo hoje, do celular no nosso bolso até a inteligência artificial que vive na nuvem. Com essas palavras, numa transmissão ao vivo, a voz do famoso jornalista Edward R. Murrow apresentou o Whirlwind do MIT para o mundo todo. Foi a primeira vez que um computador não era só uma calculadora gigante escondida no laboratório. Não, ele estava ali, na TV, mostrando o que era capaz de fazer em tempo real para todo mundo ver. E quando a gente fala em preencher salas inteiras, não é exagero não. O Whirlwind era um colosso. Uma máquina de 288 metros quadrados, maior que muito aparcamento hoje em dia, que precisava de 4.500 válvulas de vácuo para funcionar. Era a computação em uma escala monumental, um verdadeiro gigante que nasceu de uma necessidade, urgente. Ok, vamos entender o primeiro ponto fundamental aqui. Aquela demonstração do Whirlwind na TV não foi só marketing, não foi só um showzinho, foi uma declaração, e uma declaração bem poderosa sobre o futuro. Um futuro onde a nossa interação com as máquinas seria visual e imediata. Agora, o que é fascinante aqui são os números. Jay Forrester, que era o chefão do projeto, descreveu o Whirlwind como um sistema operacional confiável. Para aquela época, guardar 2.048 palavras de 16 dígitos era uma coisa de outro mundo. E ele rodava 35 horas por semana com 90% de aproveitamento. Isso era simplesmente revolucionário. Ele não era só grande, ele funcionava. E funcionava bem. Mas para a gente entender o porquê de uma máquina tão ambiciosa, a gente precisa olhar para o clima da época. Essa inovação toda não surgiu do nada, né? Ela foi forjada no calor da geopolítica global. A resposta, surpreendentemente, cabe em uma palavra: medo. O medo de um ataque aéreo surpresa bem no auge da Guerra Fria. Essa linha do tempo amarra tudo. Começa com a tensão da Guerra Fria, que criou uma pergunta crítica: como a gente rastreia bombardeiros inimigos em tempo real? O Whirlwind foi a resposta. E ele evoluiu para se tornar o coração do sistema SAGE, o primeiríssimo grande sistema de defesa aérea dos Estados Unidos. E aqui está a primeira grande inovação de virar a cabeça: o processamento em tempo real. Antes do Whirlwind, os computadores trabalhavam em lotes. Você entregava um problema, ia tomar um café, e horas depois, talvez, tinha uma resposta. O Whirlwind, não. Ele conseguia analisar dados de radar instantaneamente e rastrear um avião. É a diferença entre ler sobre o que já aconteceu e ver o que está para acontecer. A segunda contribuição genial foi a ideia de time sharing, ou tempo compartilhado. Para entender, imagina um mestre de xadrez jogando contra 20 pessoas ao mesmo tempo. Ele se move tão rápido entre um tabuleiro e outro que cada jogador sente que tem a atenção total do mestre. O Whirlwind fazia exatamente isso com as tarefas, abrindo caminho para os sistemas operacionais que a gente usa hoje, que executam dezenas de coisas ao mesmo tempo sem a gente nem perceber. O processamento em tempo real foi uma revolução, sem dúvida. Mas o legado do Whirlwind não parou por aí. Ele também mudou de forma fundamental o jeito como nós humanos interagimos com as máquinas. Aquela tela de tubo de raios catódicos do Whirlwind foi um dos primeiros passos para mostrar informação de forma gráfica, e não só com texto impresso. E isso foi o começo de uma jornada que todo mundo aqui conhece bem, de digitar comandos esquisitos, para clicar em ícones, para tocar em telas, e agora para mergulhar de cabeça em mundos virtuais. Então a grande virada de chave foi essa inversão. A computação deixou de ser uma coisa que exigia que a gente aprendesse a língua das máquinas, e passou a ser algo que se esforça para entender a nossa língua, os nossos gestos. Essa jornada toda começou com aquela imagem meio tosca numa tela lá em 1951. Ok, depois de mudar como a gente interage com os computadores, a onda seguinte foi ainda mais profunda. A questão não era mais como a gente fala com eles, mas sim como a gente os ensina a aprender sozinhos. O Whirlwind operava com base em regras rígidas, explícitas. Cada instrução era escrita linha por um humano. Hoje, a gente está numa era completamente diferente. Com o aprendizado de máquina, em vez de dar as regras para o computador, a gente dá um monte de dados e ele descobre as regras sozinho. É claro que essa nova forma de ensinar exige um tipo diferente de cérebro eletrônico. Os chips tradicionais, as CPUs, são como matemáticos geniais, ótimos para resolver problemas complexos um passo de cada vez.
Mas a IA precisa de outra coisa, como as unidades de processamento de tensor, as TPUs. Elas funcionam mais como um exército de calculadoras simples, fazendo milhões de continhas ao mesmo tempo. É uma arquitetura totalmente nova, para um jeito novo de pensar. E essa nova arquitetura de pensamento que nos traz para o agora, para o presente, onde o legado do Whirlwind está provocando sua transformação final, tirar a computação de dentro da caixa. A IA está, como disse a Daniela Rus, diretora do MIT, libertando os computadores de suas caixas. Computação não é mais um destino, um lugar para onde a gente vai. Ela está se tornando parte do ambiente, costurada no tecido do nosso dia a dia. E a velocidade com que isso tudo está acontecendo é de cair o queixo. A previsão é que o poder de computação para a IA aumente 500 vezes só nesta década. Para ter uma ideia, isso não é uma mudança gradual, não. É uma explosão tecnológica. O objetivo final de tudo isso é uma computação que se torna invisível, uma tecnologia tão perfeitamente integrada ao nosso mundo e que prevê nossas necessidades de forma tão precisa que a gente vai interagir com ela de um jeito tão natural quanto respirar. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Aquele gigante de válvulas foi projetado para prever a trajetória de uma ameaça. Seus descendentes, agora espalhados por toda parte, estão sendo projetados para prever tudo. A questão que o legado dele nos deixa é: o que faremos com esse poder de vislumbrar o futuro?